Evangelho comentado de hoje, nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. E hoje, juntamente com Daniel, a gente vai procurar trazer em palavras simples para a nossa melhor compreensão. Hoje nós vamos tratar do mandamento maior, Daniel. Daniel, qual seria esse mandamento maior na visão do Espiritismo? É aquele proposto por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto, diz Jesus, consiste toda a lei e todos os profetas. Ou seja, todo o ensino proposto por Jesus consiste exatamente no exercício da lei de amor. Então, quando ele fala no amor ao Criador, ele está falando do plano que nos liga a esse Criador, mas ele fala também no amor em relação aos semelhantes. Portanto, ele não esquece da relação que nós precisamos manter com a criação, e particularmente com os nossos irmãos no âmbito da própria criação divina. Porque não dá para imaginar, como o próprio ensino de Jesus leciona, que só podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo. Então, só amamos a Deus se amarmos o nosso próximo, a partir de nós. Então, parece que há uma triangulação nesse processo, se é que a gente possa apresentar assim didaticamente. Então, nós, o próximo e o Criador. A gente se coloca, digamos assim, dentro de um contexto de relacionamento que nada escapa na criação. Então, na medida em que eu também me situo no âmbito da criação divina, por conta disso merecedor do amor divino, que tenho a capacidade de ver o meu irmão nas mesmas condições em que eu me encontro, ou seja, também como um filho de Deus, portanto, merecedor do melhor da minha relação para com ele, e naturalmente aquela condição de ligação com o Criador, como nós nos relacionamos com o nosso Pai. Relacionar-se com Deus é estabelecer essa conexão com aquele elemento que é o dinamizador da própria vida. Com a lei de amor, Agora, Daniel, nos ensinos de Jesus, ele nos traz sempre falando a respeito do amor ao próximo, amar o próximo. E por que na visão mesmo do próprio ensinamento do Cristo, por que a lei de amor, essa lei do amar o próximo está contido na lei divina? Porque, veja, Deus é esse, eu vou usar um termo aqui para me expressar, exatamente, por uma didática de compreensão. Deus é esse elemento imponderável, digamos assim, onde nós não o vemos ostensivamente, o vemos através da criação, da perfeição da sua própria criação, mas não é um elemento palpável, com o qual nós ainda temos necessidade para, dinamizar razão, pela qual muitas dos segmentos teológicos necessitam das imagens, do formal, do material, exatamente para fazer essa conexão com o sagrado, com a divindade. Então, quando Jesus nos propõe nos relacionarmos com o nosso semelhante, é aquele elo relacional, é aquele elo formal, do irmão, entende? Da irmã, porque é com eles que nós vamos nos elaborar neste sentimento, para depois sim, entende? Nos colocarmos no sentimento de transcendência. Razão pela qual Jesus diz assim: ora, se você não é capaz de amar o seu irmão que está próximo de você, entende? Como é que você vai amar a Deus? Uma referência material ali. Exatamente. Como é que você vai amar a Deus que a gente não tem ainda, pela elevação espiritual na qual nós nos encontramos, que está muito aquém de onde nós vamos chegar, condições de entender,
Então, nós precisamos ficar exatamente naquilo que os olhos estão vendo, no dia a dia, né? Para que a gente, pouco a pouco, vá elaborando esse processo do sentimento em relação aos nossos irmãos. Para saber o que é Deus, né? Exatamente. Daniel, porque Jesus, aí nós temos uma referência corpórea. Perfeito. Que a história nos traz. Perfeitamente, né? perfeitamente. Então, e como Deus, não tem uma personificação, né, Daniel? Então fica mais difícil para a nossa compreensão. Exatamente, disso, né? essa falta de personificação é que nós temos dificuldades de relacioná-lo com este ser que é o elemento que dinamiza toda a vida no universo. Né? Da criação suprema. Agora, Daniel, é o seguinte, você já falou, inclusive, baseado nesse foco da não personificação de Deus, sim. que muitas das vezes ele está no imaginário das pessoas ainda, porque não tem um sentimento maior. É possível amá-lo sem amar o nosso semelhante, o próprio Jesus? Nós diríamos que é impossível até, né? Porque como é que nós vamos amar um ser que nós sequer entendemos como ele se apresenta no âmbito da própria criação? Ele é o elemento criador, ele é a causa primária de todas as causas, né? Então nós somos o efeito, ele é a causa suprema. Se nós não nos compreendermos na relação do efeito, que é o nosso irmão, que é o lar, que é a sociedade, que são todos os elementos que dinamizam a vida na qual nós estamos inseridos, que é possível nos perceber materialmente ou até mesmo espiritualmente, como é que nós vamos entender ou compreender ou, mais ainda, amar esse elemento do qual nós não temos o menor senso, às vezes, de definição, de referência, de percepção. Né? De material, né? Porque ainda, você tocou num assunto bastante próprio há pouco, a respeito de imagens. Sim. Que as pessoas criam, ou religiões criam essas imagens, para que possam ter como um link de direcionamento no foco. Exatamente, um referencial, né? Um referencial. Por isso que a doutrina espírita, ela nos propõe um conteúdo compreensivo acerca de Deus, né, em certos parâmetros nos quais, se nós nos determos neles, vamos tendo pouco a pouco uma elevação do nível de compreensão, né, a partir dos seus atributos que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trabalha exatamente como sendo os atributos máximos que Deus precisa ter para que ele seja Deus. Então ele tem, esses atributos são diversos, né, no seu grau máximo, de justiça, de amor, de perfectibilidade, não é um Deus material, enfim, há todo um conceito que não é puramente teórico ou teológico, no sentido de nos levar a um processo de compreensão. Agora é a questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, né, perfeitamente, ele é definido como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que é Deus, né? Mas que lição nos transmite, Daniel, essa visão, assim, de um Deus que não temos uma referência e um Jesus nos ensinando a lei de amor? Veja, na medida em que nós olhamos para Jesus como sendo a referência máxima, porque dizem os Espíritos que ele é o guia e modelo para a humanidade, nós passamos a compreender a Deus através de Jesus. Porque na medida em que olhamos Jesus como um modelo de perfeição, né, e que podemos almejar também esta perfeição relativa, é verdade, como Jesus também atingiu a perfeição relativa, a perfeição suprema só pertence a Deus, nós passamos a compreender que se um ser como Jesus chega a esse estágio de perfeição, né, e ele fala assim, eu sou uno com o Pai, com Deus, nós passamos a compreender que efetivamente nós não estamos dissociados da divindade, né?
que na medida que nós nos relacionamos com Jesus, nós achamos o caminho da nossa trajetória. É Ele quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, há todo um processo de conexão para que a gente chegue aonde nós precisamos chegar. E isso, para nós todos, é um consolo fabuloso, É verdade, né? é verdade. Porque nós vemos que nós temos chance. Temos chance. Que bom, Com que bom, certeza. né? Quando falamos de algo que transcende muitas vezes a nossa imaginação, a gente tem que ter muito bom senso para poder tratar com essas coisas. Mas para que possamos entender a vida, basta que nós entendamos Jesus. Estudemos Jesus, os seus ensinamentos, sem torcer para uma bandeira ou outra, estudemos Jesus, que temos certeza que nós vamos começar a compreender, entender e sentir Deus em nossos corações, né, Daniel? E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Neste quadro, nós procuramos sempre abordar os temas relacionados à educação, os mais variados temas que possam proporcionar uma reflexão sobre os nossos hábitos, já que, segundo Kardec, educação é conjunto de hábitos adquiridos. Nós estamos trazendo aqui, para essa reflexão, neste bloco, uma informação de um relatório que foi feito por afiliados da ONU e da OCDE europeia, mais de uma centena de representantes das grandes empresas mundiais, pesquisadores, cientistas, que tiveram a incumbência em 2010 de projetar o mundo para 2050. Portanto, uma projeção de 40 anos à frente. E a lógica desse relatório ficou intitulado como o relatório Visão 2050. Ele já pode ser encontrado traduzido para o português nas redes sociais, na internet, de maneira geral. E a nossa proposta aqui, convidando os amigos, é fazer um resumo rápido deste relatório, comparando, evidentemente, com as mensagens da doutrina espírita, para que nós percebamos, num primeiro momento, o quanto a doutrina espírita é avançada e foi avançada das informações que já lançadas ao público já há mais ou há quase 2 séculos atrás. O relatório diz e traz as informações a respeito da educação, da saúde, do consumo, de hábitos do ser humano, preparando ele para este mundo que virá em 2050. Em resumo, ele diz: é preciso que mudanças radicais sejam feitas, pois no atual ritmo de consumo, no atual ritmo de vida do ser humano, com seus hábitos atuais, não há como ter um mundo equilibrado e sustentável para as próximas gerações. E quando falamos próximas gerações, estamos falando daqui 40 anos. É rápido. Nossos filhos viverão esse ambiente. Nós viveremos esse ambiente. O relatório traz informações que são cruciais e quando ressalta a importância da mudança radical de costumes, não é uma mudança externa, exterior, para que outros façam, para que os países desenvolvidos proporcionem. Não. A mudança é lançada para um convite interno, íntimo. Nós temos que mudar radicalmente alguns dos nossos hábitos, sob pena de não termos um planeta sustentável, de não termos capacidade de viver bem e plenamente em 2050. A proposta rápida é que nós possamos ler alguns trechos do relatório Visão 2050, comparando com algumas afirmações exaradas em O Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. Se não, vejamos. O relatório diz, entre outras coisas, sobre viver bem, no capítulo Viver Bem. Se tivermos a capacidade de liderar o processo com decisões integradas aos interesses coletivos, esse fantástico contingente populacional poderá viver bem, com comida suficiente, água limpa, saneamento, moradia, mobilidade, educação e saúde, para gerar bem-estar dentro dos limites do planeta. O relatório diz
que nesse nosso modelo atual de hábito de consumo, de hábito de vida, nós precisaríamos de 2,3 planetas Terra para dar conta de toda a nossa ganância, nossa avidez por ter as coisas, por consumir as coisas. A ganância das empresas em criar produtos, lançar produtos, vender produtos e obter lucros através disso. Comparando isso, por exemplo, com a questão 793 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta dos Espíritos Luminares é: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantadas por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos do que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houveres banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. A proposta dessa reflexão, ainda que rápida, é comparar um relatório feito por cientistas, muitos deles ateus, não há nenhum religioso participando dessas informações, empresas, pensadores, e nós veremos que eles apontam um rumo numa direção ou numa tendência que está completamente em acordo com o que pede e solicita a doutrina espírita para todos nós. Quando ela pede, quando ela exalta, quando ela convida, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, relembrando as palavras do nosso irmão maior, Rei Solar, Jesus, estamos afinados com as tendências que o mundo mesmo está descobrindo. Ou mudamos radicalmente nossa postura, nossos hábitos frente à vida, ou nós não teremos uma condição de vida plena para todos daqui a pouco menos de 40 anos. O relatório fala sobre uma nova sociedade, dizendo: ajudar a construir uma nova sociedade rumo às novas tendências de sustentabilidade, trabalhando conjuntamente todos, líderes políticos, sociais, nesse objetivo, o que significará novas parcerias entre empresas, governos e sociedade civil. E nós comparamos isso com informações da doutrina espírita. E aprendemos lá na questão 780, quando Kardec pergunta sobre como é que o progresso intelectual pode engendrar, proporcionar o progresso moral. E a resposta dos Espíritos Luminares é: fazendo com que ambos possam ser distinguidos. A inteligência, ela é capaz de distinguir entre o bem e o mal. E quando nós temos essa noção e optamos pelo caminho do bem, nós então alavancamos o progresso moral. Isso está de acordo com esses pensadores, dizendo que o mundo precisa ser mais equilibrado, mais co-irmão. As parcerias têm que ser feitas visando o bem coletivo, o bem de todos e não o bem individual. Vejamos, meus amigos, que são informações, repetimos, que o mundo da academia, o mundo acadêmico, o mundo científico, o mundo empresarial dos negócios já reconhece, em sua maioria e com grande força, que é preciso que nós entabulemos mudanças radicais em nossas vidas. E a doutrina espírita pede para o espírita e conceitua Kardec como sendo verdadeiro espírita, se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços em que ele faz e empreende para domar, para dominar suas más inclinações. O relatório trata também da questão do consumo, dizendo que o desejo por produtos e serviços que melhorem a vida é universal. Todos nós queremos mais produtos e serviços, mais qualidade. As pessoas só mudarão seus estilos de vida por algo melhor. Os produtos e serviços deverão satisfazer, portanto, dois conjuntos de necessidades. Serem sustentáveis, não agredirem o meio ambiente, não agredirem a cadeia de valor, os funcionários sendo bem tratados, os funcionários de toda a cadeia de valor, até as primeiras instâncias, nos países mais simples, todos eles vivendo de maneira equilibrada, com preço justo, com comércio justo e, mesmo assim, com produtos que sejam tecnologicamente mais avançados. E nós entendemos, na doutrina espírita, na questão 715,
e 716, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Os Espíritos respondem: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização. Mas os vícios alteraram a constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Kardec retorna a pergunta sobre o supérfluo e necessário, e os Espíritos nos ensinam que nós devemos viver com o necessário, de maneira simples. Isso não quer dizer que sejamos contra os avanços que são necessários, são úteis para uma nova sociedade, mas é um chamado para que mudemos de atitude, que nós valorizemos empresas e marcas que respeitem seus funcionários, que respeitem suas comunidades, que respeitem o meio ambiente. E assim nós vamos engendrando um mundo melhor. A pouco e pouco, vamos melhorando a nossa conduta íntima. Um novo olhar sobre nossas posturas, sobre nossos hábitos, é fundamental para que a vida retorne a ter um equilíbrio necessário e fundamental para a felicidade plena de todos. Olá, queridos amigos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Rogamos a Deus por todos nós, como sempre, e precisamos assim fazer. Esse nosso quadro consolador, nós temos tentado construir um entendimento simples, conforme a proposta do nosso programa, de levar a você algumas reflexões sobre você mesmo, sobre nós, sobre a nossa essência como espíritos. Falávamos que o codificador, Sr. Allan Kardec, o nosso mestre leonês, questionava aos espíritos qual é o mais radical de todos os vícios. E falávamos que os espíritos haviam respondido que era o egoísmo, que era para nós verificarmos a raiz de todas as nossas questões, das nossas aflições, das nossas viciações, e verificarmos se ali não estava em si, no cerne, na essência, o egoísmo. E nós, se fizermos rapidamente uma reflexão sobre isso, na busca da felicidade, que todos nós almejamos isso, nós vamos encontrar esse egoísmo, até mesmo quando temos viciações, aquelas criaturas que têm viciações. Você pode achar estranho, mas o egoísmo não é da dor. Mas a dor não teria que ter uma aceitação? Não teria que ter uma proposta de resignação? Não teria que ter uma proposta de aprendizado? E não é uma fuga do próprio vício? Não é uma fuga do seu eu para um mundo que, sei lá, ele pensa trazer algum tipo de conforto? Né? Então, em todas as questões, nas nossas conquistas, em todas as questões, se nós vamos buscar lá no princípio, na era do primarismo, aonde nós éramos muito mais egoístas, né, do que somos hoje. Porque o instinto de conservação nos levava a essa primeira era a sermos egoístas. Era necessário esse tipo de situação para o ser que se defendia, porque as situações que ele encontrava para a vivência ou para a manutenção diária das suas necessidades, as mais básicas, ele escolhia, ele optava por si, pelo seu clã, sei lá, desde o princípio ele optou por si. Então, nós acostumamos a tomar atitudes pensando sempre em nós. Nós tivemos anos e anos de reencarnações, vivências e vivências, escolhendo sempre aquilo que nos favorecia. Tornou-se um hábito. Um hábito é difícil a gente retirar de nós outros, da nossa intimidade. Nós, às vezes, sem pensar, por ser um hábito, estamos nos repetindo. Às vezes, nós nos fazemos uma proposta de acerto em certas situações. Nos propomos que não vamos mais fazer isso ou fazer aquilo que não aprovamos em nós.
Nós temos, por exemplo, um espírito muito impetuoso, uma reação muito forte, até mesmo muito agressiva. E depois que nós tomamos e temos essa reação, nós ficamos aborrecidos conosco mesmo. E aí, dentro dessa situação, nós nos propomos a mudar. Não vou ser mais tolerante, tenho que ter mais paciência, causo muitos distúrbios no meu lar, muita desarmonia, pela maneira que eu me porto. A gente está sempre se prometendo. E, de repente, a gente vê que está fazendo a mesma coisa. Basta que doeu um pouquinho aquela situação que veio de encontro conosco e nós não paramos para pensar. Temos uma reação egoísta, uma defesa muito grande da nossa situação, nos justificando muitas vezes. Né? Na maioria das vezes, nós nos justificamos. Então, isso mostra que esse egoísmo vem nos acompanhando no decurso das nossas existências. Mas o Espiritismo nos diz que esse é o grande mal que deve ser erradicado do espírito. Não é possível você ser caridoso e ser egoísta ao mesmo tempo. Não é compatível a caridade com o egoísmo. Ou você tem na sua essência essa bondade espontânea e age numa ação do bem a favor do outro, não conjugando você, ou você simplesmente se conjuga na situação e aquilo que te sobra, então, você procura partilhar na sua vida. Mas na essência não temos essa capacidade de sermos profundamente caridosos. Ainda nos falta conhecer o amor. Esta é a raiz do próprio egoísmo, que se tornou hábito. E que nós vamos ter que trabalhar para tirar esse hábito, esse velho hábito do homem velho, enraizado em nossa essência. Temos que fazer essas modificações, tirando esse hábito de nós. Então, aí demonstra as sucessivas vidas e a nossa proposta de crescimento. Primeiro, a vida é transitória, a vida na matéria, que queremos dizer. A vida perene, a vida do espírito, é uma vida imortal. E a essência é espiritual. Na matéria, pelo egoísmo, pela transitoriedade, nós sempre escolhemos a nosso favor. E sempre achamos que a ilusão do mundo, a proposta do mundo de felicidade, é aquela que devemos conquistar. Haja visto, é interessante quando nós vemos, por exemplo, um produto sendo apresentado. Quando alguma indústria quer vender o seu produto, ela mostra pessoas felizes, cantando, alegre, correndo na praia. Ela quer vender o seu produto ou uma felicidade que o seu produto faz a intenção de conquistar na vida daquela pessoa. E eles trabalham psicologicamente conosco, porque todo mundo busca a felicidade. Então, às vezes, se tem a ilusão que usando aquele produto você tem aquela imagem de felicidade. E que a felicidade é aquilo, correr, brincar, rir, viajar. E o ser pode até sair, fazer as suas malas, dizer eu estou carregado de problemas, de dor, de aflição. Acabou de desencarnar um filho, a mãe, o pai, alguma coisa muito terrível me aconteceu, vou viajar. Você deixa os seus problemas no seu lar? Ou ele está junto da sua mala, dentro da sua consciência, do seu ser profundo? Não tem jeito. Nós precisamos voltar o nosso entendimento para as nossas finalidades, para nos entendermos. E para termos essa conjugação que Jesus nos ensinou. Amar profundamente o nosso próximo como a nós mesmos. E enquanto nós formos egoístas, nós não nos gostamos, porque não temos essa aceitação. Nossa gratidão por esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Continuaremos no nosso próximo programa. Fique conosco assistindo o Espiritismo em Palavras Simples. Muita paz.
prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Vivemos os tempos em que os conflitos de toda a natureza eclodem simultaneamente por toda parte em todo o mundo. Múltiplas causas geram descontentamentos nos ambientes político, econômico, social e religioso. Comportamentos homofóbicos, preconceitos étnicos e raciais, agressividade por motivos religiosos, ideológicos, etc. São muitas, as motivações que levam a toda essa crise. A corrupção desponta em todos os níveis sociais e culturais, tanto no meio público quanto no privado. Se nós percebemos isso a todos os dias. Grande parte desses conflitos e comprometimentos morais envolve gente que se diz cristão, que frequenta templos, igrejas, que vai aos cultos, aos centros espíritas, cumpre rituais e até faz sermões e conferências e palestras. Parece que os ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, tão falados nessas igrejas, nos templos, nos centros, estão apenas nos textos, nos rituais, nas liturgias ou da boca para fora. A prática parece que se restringe ao ambiente do templo. É como alguém que se diz espírita verdadeiro. O que é isso? Kardec define que o espírita verdadeiro é aquele que compreende, conhece, compreende e aplica os ensinamentos da doutrina e do Evangelho de Jesus. Então parecem esses que se dizem, mas que têm um comportamento incompatível com a definição, a autodenominação de espíritas verdadeiros. Sabemos que alguns até atuam, são atores, eles representam essa característica quando estão no ambiente do seu templo, no meio do seu grupo. Quando saem afora, pisam para fora, encontram um guardador de carro, agridem, porque nesse momento eles tiram a máscara de bom moço cristão e passam a agir como de fato são, não espíritas verdadeiros. Estou falando só do segmento espírita. Às vezes um motorista imprevidente atravessa na frente e o moço, aquele bom moço espírita, sai dizendo palavrões, fazendo xingamentos, apontando dedos e coisas da natureza. Nas redes sociais não tem autocensura. Se manifesta de forma incompatível com a sua autodominação de espíritas verdadeiros, apregoando a desídia, a discórdia, publicando fotos, às vezes de conteúdo muito duvidável, imoral, assim por diante. Se nós formos investigar, está cheio a nossa casa. Eu pergunto a você, querido amigo telespectador, será isso real? Será que eu não estou aqui exagerando, criando fantasmas? Nós sabemos que cada um tem suas crenças, seus valores. Mas eu pergunto, esse tipo de comportamento é um comportamento que se espera de um verdadeiro cristão? Vamos recordar. Jesus, que é quem de fato dá início ao pensamento cristão pelo seu Evangelho, o que é que ele ensinou? Eu lembro muito bem que num diálogo com Pedro, que perguntava quantas vezes devo perdoar, Senhor, até 7 vezes? Ele não, 70 vezes 7 vezes. Isso é uma conta tão grande de perdão que significa perdoa sempre, meu irmão, perdoa sempre. Falou também do mandamento maior da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também deu ênfase a algo difícil, mas que nós devíamos amar também aos nossos inimigos. Recomenda que se reconcilie com o inimigo enquanto está a caminho com ele, para que não se complique depois. Então o ensinamento de Jesus é todo de mansitude, de amor, de paz. Ele veio realmente como um grande mensageiro da paz. Mas alguém pode estar aí a perguntar, afinal, Nilson, esse quadro não é sobre mediunidade? Que papo é esse tem a ver com a mediunidade? Eu coloco esse assunto porque nós todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Estamos sujeitos às influências espirituais, mesmo que não as percebamos. Como é que se dá essa influência? É muito semelhante ao que se faz quando sintoniza uma estação de rádio ou TV. Ou seja, você coloca-se
o dial, né, o botão, aperta, sei lá, a sintonia na estação desejada. É isso que nós fazemos quando nós alimentamos. Porque a nossa mente é muito inquieta e muito ativa e funciona num duplo sentido, como transmissor e receptor. Ela emite, mas também recebe. Eu diria assim, na linguagem moderna, ela parece um GPS que mostra o caminho, mas também deixa o rastro por onde você andou. E no caso da semelhança, ele deixa o rastro dos teus pensamentos, que geram e alguém te segue, porque você deixa marcado o teu caminho. Quando se entra na onda generalizada de descontentamento, raiva e ódio, emite-se vibrações nessa faixa e, ao mesmo tempo, abre-se o campo para a sintonia de igual ou semelhante nesse padrão vibratório inferior. Você pode ter a experiência de que estava numa boa paz, tranquilo, mas de repente se viu na faixa de sintonia negativa. Motivado por alguma notícia que você ouviu, né, no rádio, que você leu no jornal, ouviu assistiu na televisão, ou ainda, ou também, por alguém que chega, às vezes como um amigo, e faz um fuxico, dá uma maledicência que lhe desequilibra, potencializa sua mente ao negativismo. Você estava bem e foi contaminado, e entrou na onda. Então, aquele que não está habituado a fazer a vigilância dos pensamentos, entra na onda e passa a replicar o negativismo. Faz isso muitas vezes sem ter consciência de que está sendo influenciado por entidades que se comprazem a manter a discórdia ou a lhe obsediar. Se nós, então, meus irmãos, nos denominamos cristãos, autodenominamos, nossas atitudes devem ser, pelo menos, as mais compatíveis possíveis com os ensinos de Jesus. Isso, no mínimo, para nós sermos coerentes. E como médiuns, se nós não queremos, né, sofrer a influência dos espíritos inferiores, mal intencionados, não queremos estar como joguetes desse jogo de intenções, nós precisamos vigiar a nossa mente, repelir os pensamentos, evitar essas companhias, essas notícias, né, que levam-nos ao desequilíbrio. Porque somos todos humanos, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas opiniões. Eu não estou aqui apologizando para que a gente não tenha opinião, que passe em branco, que não assuma o seu papel, que não cumpra a sua parte de cidadão. O que eu estou dizendo é que nós sempre teremos que responder pelas consequências dos nossos atos. Nós não precisamos apregoar a miséria, né? Dia desses assisti, né, na rede de amigos do Facebook, né, um companheiro que mandou uma mensagem de decapitação daqueles jovens coptas, católicos coptas, feito pelo grupo do exército lá revolucionário, né, lá na Líbia, ou coisa assim, né. Então eles apareceu toda aquela cena. É deprimente aquilo, né, ver aquilo acontecendo. Apareceu a cena completa. Não precisa de fazer igual. Não precisamos estar replicando, porque isso não dá ensinamento, não cresce, não fortalece ninguém. Então, quando a nossa atitude ela nos coloca em risco com as companhias inferiores, nós precisamos repensar, dar uma paradinha, contar até 10, por exemplo, antes de sair replicando. Porque hoje é muito fácil você pegar o teu smartphone, né, sentado no ônibus, em qualquer lugar, na praça, parado, né? É uma sociedade estranha, existem vários amigos, todos em volta de uma mesa, de um bar, seja lá onde for, numa atividade, cada um com o seu smartphone, como se ali fossem todos invisíveis. Então é fácil você receber, não pensar e replicar. Daí você já fez o teu papel, né? Então vamos lembrar uma mensagem para reflexão. Quando estiver pronto para atirar a primeira pedra, lembra-te do ensinamento de Jesus. Atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. E nós vemos pela história que ninguém fez. Todo mundo foi jogando as pedras das mãos, começando pelos mais idosos. Eu quero que você pense sobre isso, reflita, porque como médium você sempre está sujeito às influenciações espirituais.
Por hora nós ficamos por aqui. Recomendo que continue assistindo esse programa todas as semanas, porque é uma escolha saudável, de alto nível espiritual, que te ajuda nessa caminhada em busca da tua paz, do teu crescimento espiritual. Tchau! Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar de coisas... Tudo é atual nas nossas vidas, tudo que temos falado, mas especialmente de uma questão que está na moda. Reality show. Eu não vou citar o nome para não ter muitas complicações, mas essas casas bem vigiadas que nós temos por aí, vocês sabem do que eu estou falando, né? Pois é. Como é que as coisas ocorrem lá dentro? Tem a chegada das pessoas para habitarem aquela casa que será vigiada. Elas entram alegres e já começam a formar os seus grupinhos, já começam a preparar seus jogos de interesses. E aí começam a aparecer as realidades de cada um. Começam a aparecer as máscaras que cada um usa, porque não tem como esconder, está tudo sendo visto o tempo todo. Então, começam a aparecer as máscaras. Aparecem também uma coisa muito interessante, as amizades interessadas. Os acordos interesseiros. Não é isso que acontece? Mas talvez alguns não assistam e talvez estejam perdendo coisas tão maravilhosas, né? Enriquecem de cultura. Pode rir, eu estou satirizando. Aparecem também as posturas despudoradas. Tudo é possível, tudo está correto enquanto se está lá dentro, né? Começa também alguns indícios de alguns pequenos afetos, de algumas aproximações. Não é isso? Isto não é semelhante ao que ocorre no nosso dia a dia, nas nossas vidas? Nas nossas vidas, estas pessoas que estão lá estão mostrando aquilo que elas têm no seu dia a dia. E nós estranhamos, às vezes, achamos que é absurdo certas coisas, mas será absurdo? Essas pessoas saíram da onde? De chocadeira? Vieram de outro planeta? De Marte, de Júpiter? Não, elas saíram do nosso meio. Então, se elas vivem esta situação, é porque no nosso meio está instalada esta situação, onde predomina o orgulho e o egoísmo. Então, essa situação está instalada no nosso meio. Eles saíram do nosso meio. E a demonstração disso ainda se torna muito maior, mais evidente essa questão de que nós somos, de certa forma, assim. Estamos ainda muito mais próximos dos instintos primitivos do que da depuração do amor. Dizem os espíritos que temos que sair dos instintos primitivos, passar pelas sensações, desenvolver sentimentos, depurar sentimentos. Aí estaremos amando. Estas coisas ocorrem porque nós estamos muito mais próximos dos nossos instintos primitivos. Mas se essa amostra de pessoas que vão para estas casas vigiadas, o que elas nos apresentam é muito profundamente as suas realidades íntimas. Então, esta é a nossa realidade íntima. Estamos mais próximos dos instintos, temos muito o que caminhar para depurar e criar sentimentos. Então, mas esta questão fica muito mais caracterizada no momento em que nós analisamos que teve um paredão dos últimos aí, eu assisto de vez em quando para tirar algumas informações, com todo o cuidado para não contaminar com estas questões, e um paredão teve 54 milhões de votos. Isso significa que 54 milhões de pessoas estavam interessadas. Mostra claramente que nós estamos interessados nestas questões. A humanidade ainda está interessada nestas questões. Ainda precisa evoluir muito mais para sair destes interesses. Claro que alguns votaram 2, 3 vezes, não tem problema, mas muitos que assistiram não votaram. Então, se isto ainda entra em ressonância conosco, é porque nós estamos assim. Mas há uma outra questão também. Esta casa recebe influenciação externa. As pessoas votam, contribuem para decidir, para as decisões e coisas desse gênero, para ver quem sai da casa. Então,
nós estamos, de certa forma, do lado de fora, influenciando o que ocorre lá dentro. Mas por que o que nos interessa lá dentro, por que nos interessa? Porque nós sintonizamos ainda com isto. Porque ainda está de acordo com o nosso padrão de vida. Então, se aquilo ainda assusta alguns, não assusta outros, porque ainda estamos nesta confusão. E somos influenciados pelo plano espiritual, também nós, habitantes desta casa imensa chamada Terra. Kardec pergunta aos imortais, na pergunta 456 do Livro de Espírito, veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos respondem que podem ver tudo o que quiserem, mas eles vão atrás daquilo que está no interesse de cada um. Então, se o nosso interesse, se as nossas vibrações, se as nossas ações ainda são neste nível primitivo até, quase primitivo, quem se aproxima de nós para observar? Normalmente os espíritos interessados nestas mazelas. Quem está envolvido com o alcoolismo, quem se aproxima dele? Espíritos que ainda não perderam o vínculo com os interesses do etílico. Então é preciso que eles tenham alguém para os sustentar energeticamente. Então, se queremos mudar isso, temos que mudar os nossos padrões vibracionais, sairmos desta questão, caminharmos para interesses mais elevados. Uma vez fiz um curso na área, um treinamento na área de questões da psique, para a gente desenvolver um pouquinho a nossa compreensão um pouquinho maior sobre nós mesmos. E disse o instrutor que uma jarra, dando exemplo de uma jarra, pode receber água limpa, pode receber alimentos, mas também pode receber lixo, água suja, detritos. A jarra não tem escolha. Mas, disse ele, a nossa mente, nós funcionamos como um recipiente que pode receber coisas edificantes, valores, conteúdos importantes, mas também podemos absorver lixo, coisas perturbadoras que não contribuem com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento. Infelizmente, é isso que encontramos nesse tipo de programa. É isso que encontramos muitas vezes em outros programas, como novelas, que tudo pode, tudo está correto, tudo é válido. Será que tudo é válido? Paulo de Tarso vai nos dizer, numa de suas passagens, que tudo me é lícito, porque temos a liberdade, o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Este nem tudo me convém, quem tem que trabalhar é a razão para decidirmos o que nos faz bem, o que nos faz mal. Se ainda estamos sintonizados e perturbados por espíritos obsessores, é porque estamos sintonizando com eles. E à medida que nós assistimos coisas desse tipo, estamos absorvendo para dentro de nós lixo. E aí atraímos aqueles que gostam de lixo. Como é que anda essa nossa questão? Perguntam ainda a Kardec. Pergunta a Kardec ainda, a pergunta 457 do Livro dos Espíritos. Pode os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem que sim. E eles vão encontrar e vão perceber e vão imiscuir-se, envolver-se, interferir nos nossos pensamentos de acordo com seus interesses. Se os nossos pensamentos são de baixo nível, eles vão continuar nos alimentando este baixo nível. O que estamos absorvendo no nosso dia a dia. Recursos para bons conhecimentos, boas informações, abastecermos o nosso íntimo com valores. Temos muitos exemplos, muitos modelos, mas o maior deles é Jesus através do seu Evangelho. É impossível ocultar as nossas vidas aos espíritos. Então, temos que procurar sintonizar com espíritos mais elevados que possam nos auxiliar, nos intuir, nos conduzir na direção de coisas, de valores mais elevados, de acordo com o que propõe o Evangelho de Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Numa outra oportunidade, nós falamos da vida de Jesus entre nós, da beleza excelsa do seu Evangelho. Falamos da promessa do próprio Mestre
aos exilados de Capela, lembram-se quando nós o dissemos aqui, da constelação de cocheiro? E então esses milhões de espíritos receberam a promessa do Senhor de vir estar conosco. Passaram-se mais de 1000 anos e o mundo foi, pouco a pouco, sendo preparado, através da presença de Moisés, dos reis, dos profetas. E quando chegou o momento apropriado, lembram-se, nós falamos da Pax Romana, que foi um período que os historiadores ainda hoje lembram, sem saber explicar o porquê desse período extraordinário de progresso, como nunca houve antes nem houve depois, que eles chamam de Pax Romana. Lembramos, muito conforto se adquiriu naquele período, milhões de toneladas de grãos foram produzidos e a mesa da alimentação se fez farta para a alegria das famílias daquele período. Grandes nomes como Tito Livio, Mecenas, Ovídio surgiram na terra para consagrar a verdade. 3 milhões de escravos sossegaram, deixaram de se revoltar, mansões foram construídas, casas populares, termas, jardins, templos, teatros, enfim, houve um progresso muito grande, a fim de que Jesus pudesse nos trazer a sua lição de imortalidade. Lembram-se quando eu disse que ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. E, efetivamente, hoje a gente constata que a sociedade, depois do Cristo, passou a ser outra muito diferente do que era antes dele. Temos ainda um chão imenso, longo, de quilômetros incontáveis nessa estrada da experiência espiritual para percorrer. Mas Jesus nos trouxe o mapa, nos trouxe o roteiro para uma caminhada segura, que certamente far-se-á através dos séculos, se não, quem sabe, através dos milênios, para que a gente possa construir aqui o planeta de regeneração e, posteriormente, o planeta de amor que todos nós ambicionamos. E foi graças a essa mensagem extraordinária que Jesus nos trouxe que converteu muitos corações, como nós vemos hoje e já naquele período. Lembram-se do apóstolo Paulo, aquele jovem notável que abandonou uma fortuna imensa. Seu pai, Isaac, era multimilionário e ele largou uma posição de sucesso no Sinédrio para se fazer um homem simples, quase que um mendigo, e durante 30 anos saiu a pregar os evangelhos, ou mais apropriadamente, o evangelho de Jesus, trabalhando por conta própria, carregando um tiar nas costas para não ser pesado a quem quer que seja, e deixou-nos as epístolas, que são uma complementação luminosa do evangelho. Nós vimos Maria Madalena, que segundo Humberto de Campos caminhava sobre as rosas rubras do pecado, e que quando conheceu Jesus, arrependida, modificou-se, deixou de pisar sobre rosas para pisar sobre os espinhos de suas próprias necessidades e recuperar-se ao longo de dezenas de anos, dando exemplos magníficos de amor aos leprosos daquele período. Nós vimos Estevão, um jovenzinho, ainda muito jovem, não chegava a ser um adulto, quase imberbe, que grande médium, inspirado pelos espíritos, como diz Lucas em Atos, proclamava a verdade dos céus, e foi por essa razão que ele foi, inclusive, apedrejado. Vimos Joana de Cussa dando um testemunho extraordinário, mesmo sendo queimada, respondendo ao carrasco: não só Jesus me ensinou a te amar, ele me ensinou também a morrer com dignidade. E ela morreu com dignidade, amando o carrasco. Vimos o testemunho de Inácio de Antioquia, mesmo preso, escorraçado, sofrido, com os braços ensanguentados, com o peso das algemas, mas mesmo assim, no alto de uma daquelas colinas, quando ele pôde contemplar Roma, ele profere uma exclamação: meu Deus, como você é bom, porque deu todas essas maravilhas para os ímpios, para os pecadores. O que é, Senhor, que você não reserva àqueles que buscaram no mundo
a prática do amor, a prática da bondade. O que é que você não reserva àqueles que verdadeiramente souberam te amar? Vejam que coisa magistralmente linda. Durante 3 séculos, os primeiros cristãos se fizeram adubos humanos para que o solo ensanguentado pudesse fazer com que brotasse essa árvore bendita do Evangelho, crescesse e pudesse dar os frutos que hoje nós temos. Mas há a necessidade de lembrarmos que Lucas, no seu capítulo 2, quando ele trata do Cântico de Simeão, deixou muito claro que nós não entenderíamos o Senhor. Não os outros, mas os próprios cristãos, porque Jesus seria alvo de contradição. Para corroborar esse raciocínio, o apóstolo João, depois evangelista, que nos trouxe também algumas epístolas, nos fala claramente, na sua mediunidade, que naquele tempo as falanges espirituais do mal, as falanges das trevas, as máfias desencarnadas atuariam contra o pensamento do Senhor. Ele chama essas quadrilhas organizadas das trevas, do crime, de falange do anticristo, que atuavam naquele período e que atuariam ao longo de todos os séculos, chegando aos nossos dias. Nós estamos vendo isso aí perfeitamente bem, a história nos mostra. Já no ano de 35 começaram as perseguições lá na Judéia distante. Essas perseguições depois se estenderam para o Império Romano a partir do ano de 58. No período da libertação, os cristãos deixaram de ser perseguidos, graças aos atos do imperador Constantino, mas muitos dogmas começaram a surgir, confundindo a cabeça da sociedade naquele período. Os chamados dogmas de imposição psicológica. Graças a essa degradação, a essas contradições, é que mais tarde surgiram as cruzadas, as chamadas guerras santas. Durante quase 2 séculos, de 1096 a 1291, houve um derramamento de sangue inexplicável em nome de Deus e em nome de Jesus, que são, como nós sabemos, as expressões maiores do nosso conhecimento humano de bondade, de amor, de tolerância, de tudo que de bom a gente possa imaginar. Foi graças a esses absurdos, meus irmãos, que os homens começaram, os que pensam, a se revoltar. Houve um processo de negação do próprio Deus, do próprio Cristo. Como se entender tantas misérias em nome deles? Foi por isso que surgiu a Revolução Francesa, que passou a debochar da religião dominante. Inclusive serviu de bonde histórico para que Karl Marx o pegasse e trouxesse o Manifesto Comunista em 1848, reprochando, condenando o processo religioso, dizendo que não só Deus, como Cristo e as religiões, eram o tóxico do povo, o ópio do povo, como muito bem ele se referiu naquele período. Friedrich Nietzsche, o grande filósofo alemão, indo nessa mesma linha de raciocínio, pegando o mesmo bonde da história que Karl Marx, e vem e nos fala, na sua obra Assim Falou Zaratustra, que Deus está definitivamente morto. Bertrand de Russell, que foi prêmio Nobel da Paz, quando escreveu a sua obra Por que Não Sou Cristão, o que é que ele nos diz? Que as religiões não são só ruins, prejudiciais, elas são inúteis, elas deveriam acabar. E hoje nós temos um filósofo francês, entre nós, ainda vivo, que nos trouxe o livro Tratado da Teologia, onde ele também nega, como esses filósofos, totalmente a existência de Deus, do Cristo, e mostra, dentro das suas concepções, a desnecessidade das religiões. Aí a gente vê a importância do surgimento do Espiritismo entre nós, que recuperou a reencarnação, a comunicação com os mortos, nos explica por que nós estamos evoluindo, porque somos deuses e tantas outras coisas mais, e deixou-nos 2 grandes mandamentos, recuperando o pensamento do Senhor, que é de amarmos a Deus sobre todas as coisas e
ao nosso próximo como nós queremos ser amados.